Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou Eduarda Almeida e este é meu canal. Vamos pro vídeo. Estamos aqui hoje com o quê? Com o que a gente adora, vlog de leitura. Por quê? Porque ler é bom. Hoje vamos estar aqui com um vlog de leitura do livro Cidade dos Sonhos, da Fabiana Ribeiro. Eu não sei muito bem o que fala, eu li a sinopse, que eu não vou ler aqui, porque eu cansei dessa coisa de ler sinopse em vlog, porque dá muito trabalho editar e é cansativo também. Eu acho que vocês não gostam muito, né? Basicamente, o livro vai contar a forma como a gente tem lembranças. Assim, não sei se vocês sabem, tem um filósofo, eu esqueci o nome do filósofo, que ele tem que ele estudou sobre essas coisas de memórias, que a gente, quando cria uma memória, tem um fundo de verdade nela, mas todo sentimento, tudo que a gente acredita, a verdade ali, o que a gente sente naquela memória não é o que ela realmente quer transmitir. É o que a gente coloca, a intensidade que a gente vive aquele momento, e é aquilo que vai definir o quão importante aquele momento foi pra gente. Aqui no livro, ele fala, tipo, colorindo as memórias, é a cor que a gente escolhe pôr naquela. O que me lembrou bastante daquele filme da Disney, Divertidamente. Vocês já assistiram, é muito bom. Me lembrou bastante disso, porque, tipo, o que a gente vivencia, eles não têm sentido nenhum, não tem nenhum. As vivências que a gente tem aqui neste mundo, elas não têm razão, não tem um motivo, nenhum propósito. Elas estão ali simplesmente para ser vivenciadas. O que a gente sente, as nossas vivências, a forma com que a gente observa o mundo é o que vai dar significado àquelas memórias, aquela coisa que a gente passou. E aqui no livro, a autora, pelo que eu entendi, a autora Fabiana Ribeiro, ela foi em um orfanato, parece que foi isso, foi em um orfanato, conversou com crianças e essas crianças narraram memórias para ela. E ela vai mostrar eu não entendi se vai ser narrada, ela vai contar, tipo, a história que essa criança narrou para ela, como é que vai desenvolver aqui, mas ela vai contar essas memórias, vai mostrar como é que a criança enxerga o mundo, como a criança absorve as coisas que ela viveu. Porque se vocês não sabem, criança não consegue compreender bem as coisas que ela tá sentindo, ela não consegue entender o que passa o que tá acontecendo ali ao redor dela. Ela só sabe que tem medo e tem raiva, e quando a criança sente sentimentos muito fortes, ela chora. Por isso que é tão importante dialogarmos com as crianças. Por quê? Porque quando dialogamos com as crianças, tentamos compreender o que ela sente e ao mesmo tempo tentamos fazer com que ela compreenda o sentimento delas, para que ela não fique confusa, completamente perdida. Que isso também afeta muito a mentalidade ali da criança e pode causar traumas futuros para ela e acabar causando algum bloqueio emocional, algum bloqueio social na criança. Por isso que é tão importante que dialogamos com ela. E eu achei muito interessante esse livro porque vai falar sobre crianças. Eu particularmente não gosto muito de crianças, mas eu gosto da forma com que as crianças são educadas, gosto de tentar compreender o que leva uma criança a se tornar determinado tipo de adulto. Então, eu acho que vai ser muito interessante esse livro. Ele é curtinho, eu acho que tem o quê? 150 páginas, 170 no máximo, ele é curtinho. Acho que vai ser uma leitura gostosa, principalmente porque é crianças, né? Crianças não tem aquela malícia, não vê aquelas coisas, elas simplesmente veem. E é isso, elas não vai tentar colocar muita coisa ali naquelas coisas. Então, acho que vai ser uma leitura gostosa, uma leitura rápida. E acho que vai ser as impressões que eu vou ter aqui desse livro. Então, eu volto com atualização de leitura para dizer o que eu achei aqui. E é isso. Voltei
Com atualização de leitura do livro Cidade dos Sonhos, li até a página 64. Vou falar aqui cronologicamente o que aconteceu. Fomos apresentados aqui no início do livro a narradora da história, que deu a entender que é a escritora. A escritora fala com você. Então é tipo isso, o nome não é escritora do livro, a Fabiana Ribeiro, mas tipo como se fosse uma outra pessoa que estivesse escrevendo esse livro. Aí ela fala ali sobre orfanato, sobre crianças e adoção, e então começa a história. A história vai ali logo quando ela introduz a gente na Cidade dos Sonhos, que é uma cidade criada por crianças órfãos que sonha com um lugar perfeito e que vai encontrar os pais perfeitos. Aí fala lá da cidade, que é tipo uma cidade com tudo que uma criança gosta, doces, brinquedos, animais. E assim, uma coisa linda, maravilhosa. E fala também que tem os antissonhos, que é tipo frustrações que essa criança teve, sentimentos negativos que criaram uns cantos nessa cidade que é mais estranho. E aí, continuando, a história vai nos introduzir a rotina do Toby. Toby é o personagem principal aqui da história. Ele é uma criança que vai adotar pais. Aqui o livro muda esse cenário, né? Não é os pais que adotam e escolhem a criança, e sim a criança que vive na Cidade dos Sonhos e vai ao orfanato para escolher o pai e a mãe dele. Aí o Toby, ele vive há muito tempo sozinho e acha que não vai conseguir, que vem tipo um assessor para procurar ele, para levar ele aos orfanatos e dizer que ele já tá pronto para escolher o pai e a mãe. O assessor é o Tucano, é um tucano que chega e leva ele lá para escolher os pais. Aí normalmente fala aqui que as crianças escolhiam os pais só pela aparência, qual era os pais mais bonitos e tal. A escritora que tá tentando dar uma conscientizada também nessa questão de adoção, né? Que tem gente que adota os filhos e vai mais pela aparência, pelo que mais lhe propõe. E aqui o Toby, ele escolhe os pais dele meio que por amor, porque o coração bateu mais forte. Eu não entendi muito bem isso, porque eu não compreendo muito bem essas coisas aí de amor, o coração bateu mais forte, não sei o que. Aí ele escolheu os pais porque foram, tipo, um sexto sentido ativou ali e disse que aquele eram os pais dele. Então ele escolheu uma mãe que já tava assim, desiludida e achava que nunca iria ser escolhida e ia acabar virando um órfão eterno, porque aqui também existe os órfãos eternos, que são pais e mães que nunca foram adotados e acabou chegando em uma idade em que não poderiam mais ser adotados e viraram órfãos eternos. Ela achava que ia virar uma, até que o Toby vai lá e adota ela. E o pai, ele adotou um dos pais perfeitos. Existe um orfanato, que é um orfanato totalmente diferente dos outros anteriores, que é tipo um orfanato de rebeldes. E lá eles produzem pais perfeitos. Sim, gente, tem muito spoiler. Eu vou logo avisando aqui que eu vou falar praticamente tudo que eu leio, eu vou explicar tudo que eu estiver lendo aqui. Eu vou contar nesse vlog de leitura, então tem muito spoiler. Se você não gosta de spoiler, aconselho aí outros vídeos do canal. Tem umas resenhas, tem criando fanfic, tem outros tipos de vídeo aí, porque esse daqui tem muito spoiler. Vlog de leitura, normalmente eu conto a história todinha do livro. Então ele vai lá adotar o pai e o pai, ele
ele é criado assim naquele orfanato. Os pais passam por vários processos, tanto cirúrgicos como de físicos, tipo ir para academia, atividades para se tornar o pai perfeito que a criança escolhe. Então eles passam por isso e o Toby escolhe, mas o Toby, tipo, ele não escolheu porque ele era perfeito, ele escolheu porque o amor falou mais alto e disse que aquele era o pai dele. Aí vai, eles vão no outro dia ele volta para casa para os pais serem entregues a ele no outro dia. Aí quando chega lá, a mãe não gostou nem um pouquinho do pai, que ela não queria aquele homem como esposo porque ela repudiava completamente o pai dele, porque ele era um pai perfeito e que não prezava pelos valores como amor e compaixão, e que o pai só via a aparência, porque ele foi criado para só se importar com a aparência e ser perfeito. E o pai também fica dizendo que ele é o pai perfeito, que ele tem lindos olhos e que não sei o quê. Enfim, aí aqui eu parei a leitura nesse ponto do livro. Agora vamos falar sobre minhas impressões sobre o livro. Teve muito assim no livro, fala muito sobre a dualidade do bom e do mal. Ele fala assim, para você saber o que é bom, você primeiro tem que saber o que é mal. Foi uma das frases que eu li aqui, eu até marquei ela. A frase é: pena que para dizer que algo é bom, é preciso conhecer o que é ruim. Que falando sobre a construção do mundo, é logo no início, fala sobre a construção desse mundo, né? Que tem um lado ruim, tem as coisas negativas que acontecem ali, e falando sobre essa coisa de dualidade. Aqui eu já não tô mais engraçada ali na coisa da adoção, nem da história e tal, eu tô falando sobre coisas que eu li no livro e que é condizente com as coisas que eu vejo na minha vida e com as coisas que eu acredito. Aí tem muito essa questão da dualidade do bem e do mal, e que nem tudo é o que a gente realmente vê. E é muito coisa assim que eu acredito. Eu não acredito que uma pessoa seja 100% boa ou 100% mal. Ela sempre vai ter ali essa coisa, ela é metade boa e metade mal. É tipo aquela coisa de yin yang mesmo. Eu acredito muito nisso. Se você realmente quer conhecer uma pessoa, você vai ter que ter noção que essa pessoa não vai ser a pessoa perfeita 100% do tempo, que essa pessoa vai em algum momento te decepcionar também, vai te machucar. Igualmente, essa pessoa também vai te fazer feliz. E também saber que você não é perfeita para essa outra pessoa, que você também vai acabar falando coisas que vai machucar ela. Ou, não tô dizendo em questão de companheiro, tô falando também em questão de amizades, em convívios sociais. Em convívios sociais nem tanto, né? Porque ali no convívio social, tipo trabalho, escola, amizade, essas coisas, a pessoa meio que mostra somente seu lado bom. É difícil ter gente que seja assim completamente aberta, que se mostre realmente como é ali no para a sociedade. Primeiro porque isso é muito julgado, né? Porque a sociedade quer sempre que você seja perfeita, que siga um padrão e que você tenha determinada conduta. Não é muito aberto para que você mostre todas as suas faces. E isso fala muito no livro, né? Sobre a questão de que existe o lado bom e o ruim, você vai ter que conviver com os dois lados. Mostrar aqui muito essa questão de se conhecer, de entender a si mesmo, que às vezes precisamos de momentos em mergulhar em nós para nos entender. E que não tem como fugirmos, que eu não sei se foi onde foi que eu li. Sim, foi no livro de Harry Potter. No livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, que Dumbledore, Harry tá lá fissurado no espelho que ele vê a mãe e o pai, e Dumbledore chega e fala pra ele bem assim: se você colocasse esse espelho na frente do homem mais feliz do mundo, ele veria a si próprio, sua imagem refletida no momento que ele está ali daquela forma. E é muito interessante falar sobre isso, porque a pessoa mais feliz do mundo não precisa de nada, de bens materiais e qualquer outro tipo de coisa. Ela precisa de si mesma, ela se conhece o suficiente para se amar do jeito que é, entender suas faces, seus modos de agir.
aqui lá vou eu com várias das coisas que eu vivo, mas é um vlog de leitura, então eu vou falar sobre minhas vivências, né? Também vi um vídeo hoje, tipo, você precisa se conhecer, você precisa tirar um tempo para se conhecer, para meditar, para ver o que passa na sua mente, as coisas que acontecem. Porque se você se conhece, você não se deixa se abalar pelas opiniões dos outros, você não se deixa se ser afetado pelas coisas que os outros falam. Que foi num vídeo do TikTok, eu esqueci o nome do cara, é um pastor, eu acho. Ele aí fala que a opinião dos outros é como um veneno. E você só é afetado por esse veneno se você toma esse veneno. E quando você se conhece e alguém te julga, você tem noção que aquilo não é verdade, que aquilo não é quem realmente você é. Então aquilo não tem importância para você, não te afeta, você não toma daquele veneno. E o livro fala muito sobre isso também, em questão de se conhecer. A citação aqui do livro que fala sobre essa coisa de mergulhar em si, né? Após mergulhar em seus devaneios e aprender muito sobre si mesmo. A confusão nos faz questionar e buscar por respostas em nós mesmos. É duas partes diferentes do livro que falam sobre a mesma coisa, sobre essa questão de se conhecer. E eu achei muito interessante eu achei muito interessante essa questão do livro que fala sobre nos conhecer, nos entender, né? Essa questão sobre a dualidade do bem e do mal, sobre aceitar quem nós somos, como somos. E essa coisa, né, das aparências que predominam muito atualmente e que não faz muito sentido, né, que há coisas mais importantes do que a aparência, bens materiais e tudo esse resto. Enfim, vou encerrando essa atualização por aqui, porque eu já falei demais, e volto depois com a atualização de leitura. Voltei com a atualização de leitura do livro Cidade dos Sonhos, da Fabiana Ribeiro. Eu só vou mesmo dizer o que aconteceu, não vou dar minha opinião em relação ao que eu li nessas últimas 60 páginas, porque eu não sei nem o que comentar sobre tudo que eu li aqui. Então vamos começar pelo fato que houve uma discussão entre a mãe e o pai do Toby. É Toby? Entre a mãe e o pai do Toby, e ela fugiu. Ela voltou para o orfanato e se tornou uma órfã eterna. Porque as pessoas, os pais, quando são adotados pelos filhos, e eles sobem a colina, né, que é para voltar para os orfanatos, eles viram órfãos eternos e não podem voltar nem para sua antiga família, que é para o filho que adotou eles, nem podem ser mais adotados por outras pessoas. Porque parece que tem alguma coisa a ver de se não deu certo naquela família, porque a pessoa é ruim, não pode dar certo em outra família. E também a questão que o Toby também não pode mais adotar nenhuma outra mãe, porque ele não soube cuidar bem da mãe que ele tinha. Alguma coisa assim. Então a mãe voltou pra lá, mas no caso não ficou certo, assim, certo que ela tinha voltado para a colina. Então o Toby e o pai dele ficaram procurando a mãe pela cidade e o Toby não queria aceitar que ela tinha voltado para o orfanato. E no meio dessa correria toda, tava rolando a questão política, né, entre os rebeldes que não aceitavam, tinha preconceito contra os órfãos e não aceitavam que as crianças adotassem pais e mães e que as crianças não deveriam adotar pais e mães e era isso. Então tava tendo protestos que eles estavam querendo impor uma lei pra, tipo, eles queriam trazer os órfãos eternos, os órfãos que não poderiam mais ser adotados, para maltratar eles. Só que eles não podiam falar isso, né? Porque senão ia ficar errado. Então eles botaram o Cauê de que eles queriam trazer os órfãos eternos para que eles, tipo, pousassem com as outras crianças para tirar fotos de famílias falsas.
tipo como se fosse uma coisa boa. Aí eles ficaram lá ficaram em cima do prefeito, tentando para que ele aprovasse essa lei. Então foi aprovado e trouxeram os órfãos eternos. E é aí que começa toda a confusão, que tem os rebeldes não querem, não aceitam a adoção, e tem os pró-adoção, que são aqueles que incentivam que as crianças adotem pais e mães. Então há esse conflito, esses dois lados, e o prefeito ali no meio, porque os dois lados tá, tipo, colocando o prefeito contra a parede. Aí tá essa confusão aí. Aí nesse meio tempo, o Toby decide ir ao orfanato, ele vê que não tem mais como fugir, ele não pode mais fingir que isso não aconteceu, vai ao orfanato e descobre que a mãe dele realmente voltou pra lá. Ah, sim, tá tendo uma doença que deixa as pessoas com a dor de cabeça muito forte, uma dor no peito muito forte. A primeira pessoa que parece que teve essa doença foi a mãe do Toby. E já tá tendo várias outras pessoas também que tá tendo essa doença. E a mãe do Toby, no momento, tá sofrendo com essa doença. Tá, voltando. Esses capítulos foi todo esse conflito, essa questão dos rebeldes querendo tomar o controle ali da cidade. Então teve manifestações. Aí também teve uma menina que foi adotar o pai e a mãe. E ela foi lá para adotar, e quando conheceu o pai amava outro pai. Então ela adotou os dois pais. Aí os rebeldes fizeram ainda mais uma rebelião ainda maior, dizendo que isso era errado, que aquela coisa não deveria acontecer, tentando colocar o prefeito ainda mais contra a parede para fazer com que, para tipo, comandar o prefeito, tomar conta da cidade. Aí a rebelião ficou ainda mais forte, e nisso acabou que o pró-adoção sumiu, as pessoas não estavam mais fazendo manifestações para que adotasse os órfãos, provavelmente porque os rebeldes ameaçando eles, né, para eles acabarem com a manifestação para adoção. E aí os rebeldes tá tipo que tomando controle da cidade. E nisso o Toby decide que vai fazer um plano, porque ele acha que desde o começo do livro, o Toby já mostrava uma certa empatia em relação aos órfãos eternos. Ele ficava se questionando por que os órfãos eternos não podem mais ser adotados. Então ele ficava com esse questionamento. E nesse momento ele se viu como a mãe era uma órfã eterna e ele queria a mãe de volta. Ele resolveu tentar fazer um plano para acabar com a rebelião, e ele se juntou com os amigos para fazer esse plano. Então ele o Toby se infiltrou ali nos rebeldes para entender a coisa ali, né, por dentro, em relação à questão ali dos rebeldes. E ele tá lá. E assim, não mostra. É um livro meio pesado. Mas pesado porque a gente imagina o que acontece. A autora não fala as cenas certas, mas ela deixa explícito, assim, que há tortura, que as pessoas estão, assim, em um nível de maldade humana que chega e embrulha o estômago. E é realmente, principalmente quando eu imagino que são crianças, né? Os rebeldes têm os adultos também ali, mas tem a maioria crianças que estão ali nos rebeldes. Eu fico tipo assim, meu Deus, que horrível, que chega e embrulha o estômago. Então eu parei aí, o Toby tá ali infiltrado nos rebeldes, botando o plano dele em ação. Ah, tem também a questão que, tipo, na cidade dos sonhos, o sol sempre tá ali, o sol tá sempre brilhando muito alto, iluminando toda a cidade. E meio que com essas todas essas desavenças que tava, o sol meio que se escondeu atrás das nuvens e tal, a cidade tá chovendo direto, coisa que nunca tinha acontecido todos esses anos que a cidade, séculos, que a cidade dos sonhos existia. Então a coisa tá bem difícil. Então eu parei aqui e eu não vou comentar mais nada porque eu realmente não sei o que comentar e tenho medo de falar alguma merda aqui. Então não vou comentar mais o que eu achei, só foi difícil ler. Embrulhou muito o estômago aqui em vários momentos. Foi difícil. Então eu volto depois com a atualização de leitura.
Voltei com atualização de leitura do livro Cidade dos Sonhos, da Fabiana Ribeiro. Finalmente terminei de ler o livro. Eu vou falar aqui o que aconteceu, mais ou menos aqui nesse finalzinho do livro. Teve lá parou ali, né, no momento que o Toby estava infiltrado lá na sede dos rebeldes, né? Aí teve as cenas lá de tortura e tal, não explícita, e deixa subentendido o que acontece, não fala exatamente como. Aí, enquanto o Toby tava lá, no infiltrado na sede dos rebeldes, ele descobre que Maria, a mãe dele, que tinha abdicado de ser mãe dele e tinha se tornado uma órfã eterna, ia ir pra sede, porque os órfãos eternos todos, os rebeldes pegavam pra levar pra sede, prendê-los eles lá. E Maria tava indo pra lá também, então o Toby entra de desespero porque ele sabe o que vai acontecer ali com a mãe dele ali. Porque apesar dela ter abdicado, ele ainda quer que ela volte a ser a mãe dele, né? Aí tem todo esse... Aí quando a mãe do Oliver vai pra sede, o Oliver começa a colocar o plano em ação. Então, o Toby... Aí o Oliver junto com os... Eu tô falando Oliver porque é o que eu mais lembro o nome. Tem a Jaqueline e o Enzo, eu acho. Aí esses outros que tá do lado de fora começam a colocar o plano em ação. O plano basicamente é trazer o Sol de volta. Porque o Sol, depois que começou toda essa confusão com os rebeldes, ele foi embora e tava a cidade dos sonhos só... Tava em uma grande nuvem de chuva, ali na cidade. Então o Oliver, ele escuta o que o coração das pessoas, não só os corações, mas tipo, ele escuta o que as plantas falam, os animais falam, o mar fala, os corações das pessoas falam. Então ele começa a fazer um discurso para motivar as pessoas a lutar contra todo esse movimento preconceituoso e maldoso dos rebeldes. Então o sol volta a brilhar, aí eles libertam os órfãos eternos. Os rebeldes, alguns, a maioria se arrepende, deixa que o sol volte a brilhar dentro deles e penetre a alma deles, e aí todo mundo fica feliz e alegre e sorridente e tem um final feliz. E tem também a questão da família do Oliver, né? A Maria odiava o pai do Oliver porque ele era do orfanato dos rebeldes. O orfanato dos rebeldes é outro contexto, não é os rebeldes do movimento lá, que queria torturar órfãos. É outro tipo de rebelde, é tipo um orfanato que não segue as leis dos outros orfanatos. E lá nesse orfanato eles criavam pais perfeitos, e o pai do Toby era desse orfanato. Então a mãe do Toby odiava ele, não queria nada com ele. Aí o pai do Toby começa a lutar para conquistar o amor dela, e ele descobre a cura para a doença que ela estava tendo. Eu não sei se eu cheguei a falar no outro relato, mas estava tendo uma doença que estava assolando ali as pessoas, e o pai descobre essa doença, e a mãe fica meio assim, aí no final eles se acertam. Aí tem também toda uma questão do perdão, né, que os órfãos eternos tinham um sol, que quando eles se tornavam órfãos eternos, o sol dourado aparecia no peito deles, e isso caracterizava eles como órfãos eternos. Aí no final do livro, a prefeita faz um movimento, que é o movimento do perdão, e quando todo mundo começa a se perdoar, esse sol vai sumindo, e todo mundo fica feliz. Enfim, o final acaba aí. Conta como é que é o agora, né? O novo cotidiano do Toby, né? O que foi que mudou, as coisas e tal. Conta o finalzinho da história. E foi isso. Eu simplesmente amei demais o livro. É um livro curtinho, leio rapidinho, rapidinho mesmo. E fala sobre tantas coisas, É um livro que vale a pena ler. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Porque ele fala sobre preconceito, fala sobre pessoas que querem enfiar seus ideais igual abaixo nos outros. Fala sobre respeitar o próximo, sobre amar o próximo, sobre se conhecer. Fala sobre
que as aparências não é tudo, que há muitas coisas mais importantes no mundo. Fala sobre aceitação, tanto de si mesmo, se aceitar, se perdoar, como aceitar o outro, perdoar o outro. É um livro lindo, maravilhoso. Eu não imaginei eu peguei esse livro pensando que seria uma coisa assim, fofinho, não sei o quê. Mas tem todo ensinamento que, assim, é perfeito. Ele é lindo. A coisa que eu falei no início quando eu tava apresentando o livro pra vocês, né, lá no início, eu falei que eu achei que seria várias histórias de vários órfãos diferentes que a autora estaria contando aqui pra gente. Não, não é. É uma história fictícia mesmo. É falando sobre órfãos, mas não tem nada a ver sobre histórias de órfãos em orfanatos e esse tipo de coisa. Tem a ver, mas não é o contexto ali do livro. E é isso, gente. Eu não sei nem mais o que falar do livro, só leiam. É muito bom, tipo, muito bom mesmo. Perfeito. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, fico muito grata. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o like, comentar se você já leu esse livro ou se pretende ler, e compartilhar com os amigos toda aquela brincadeirinha que a gente gosta. Então é isso, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Bye, bye!